97,4% dos brasileiros são procrastinadores. Eles admitem adiar atividades do dia a dia, como fazer uma caminhada, fazer uma aeróbica, um yoga, fazer uma leitura de um bom livro, ou simplesmente fazer um planejamento financeiro. Todas essas atividades são deixadas de lado. Mas por que elas fazem isso? O que está por trás dessa atitude? O que isso mostra a respeito delas? E o melhor de tudo, o que elas podem fazer para evitar que isso aconteça novamente? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Oi, meu nome é Túlio. Meu objetivo aqui é trazer para você maneiras simples e eficazes de você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar sobre a procrastinação. E por que é importante falar sobre a procrastinação? Porque isso está nos afetando diariamente e muitas vezes nós mesmos não percebemos. Como no caso mencionado no início, coisas do dia a dia costumam ser procrastinadas. Mas por que elas são procrastinadas? E o que isso mostra pra gente do que fazer para evitar? Vamos ver agora. Porque segundo uma certa pesquisa, 86,5% dos entrevistados que afirmaram adiar tarefas diziam que aquelas tarefas eram consideradas chatas. Pois é, adiavam tarefas por considerarem elas chatas. E é interessante que desses brasileiros que afirmaram que adiavam tarefas, eles falaram que a maioria, a massacrante maioria, eram tarefas pessoais, coisas para eles. Isso porque eles admitiram que tarefas profissionais não tinham o costume de adiar. Ou seja, quando você tem chefe cobrando, quando você tem colega cobrando, quando você tem clientes esperando o resultado, você não adia. Mas quando é algo para você, onde não vai ter ninguém te cobrando, onde não vai ter ninguém te pressionando, onde não vai ter ninguém esperando que você faça aquilo, é só você e você com você, para colher os próprios resultados, aí a tarefa é deixada de lado. Agora beleza, a pessoa deixa de lado porque a tarefa é chata, mas o que ela faz se ela não faz aquela tarefa? Com o que ela se ocupa já que ela não faz aquela tarefa que ela tem que fazer? A maioria dos entrevistados afirmou que a internet era a principal causa do adiamento. Eles disseram que perdiam muito tempo em blogs, em redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, mas não um conteúdo como esse aqui, que esse conteúdo aqui agrega. Esse conteúdo que eu estou dando para você agrega, faz com que você seja melhor, com que você cresça. Geralmente TikTok, Instagram, é só coisa pra você ficar passando ali e perdendo tempo. E esses pesquisados falaram sobre isso, que era isso que fazia eles adiarem as atividades. Isso tudo que eu estou falando aqui, se você já fez chamado de preguiçoso. E se não foi, será. Guarde o que eu estou falando. Por quê? A pessoa não faz o que ela precisa fazer para ficar na rede social, no celular? Parece preguiça, né? Em alguns casos pode até ser. E é essa diferença que a gente tem que estar pronto para definir. Por quê? Um procrastinador pode ser preguiçoso? Pode. E um preguiçoso pode procrastinar? Pode também. Mas a gente tem que saber diferenciar o que é o que. E sabe como é que a gente pode diferenciar? Uma outra pesquisa falou que as causas da procrastinação geralmente estão associadas na dificuldade de regular as emoções. Ah, que emoções? Significa que eu não sei exatamente o que eu estou sentindo? Não. São as emoções relacionadas ao trabalho que precisa ser feito. E essa falha na autorregulação e na regulação emocional gera a procrastinação. Por quê? Certas atividades causam um mau humor na pessoa. Eu não tenho o costume de caminhar, aí eu vou caminhar. Só que caminhar é chato, eu tenho que me vestir, eu tenho que sair para ficar andando, dando voltas numa praça, voltas no quarteirão. Eu não quero fazer isso não. Viu só? Você não vai caminhar porque caminhar é gostoso, é prazeroso, porque caminhar é agradável e você quer muito ficar lá dando voltas e voltas no mesmo lugar. Não. Você vai caminhar porque aquilo ali vai fazer bem para o seu corpo, para sua regulação hormonal. Eu não sei dizer aqui cientificamente o que vai acontecer não, mas você sabe que caminhar é bom. E caminhar não é bom porque te diverte. Caminhar é bom porque te faz bem. Só que nesse impasse entre a diversão e o que faz bem, quem procrastina geralmente faz isso por causa da diversão. Porque aquela atividade vai causar um desconforto e ela evita aquele desconforto procurando outra coisa que vai satisfazer melhor ela. Então não é uma questão de simplesmente preguiça ou má gestão de tempo. Também tem o fator emocional. E o que é a autorregulação?
quando a gente fala assim, de autorregulação que atrapalha, a gente está falando de quê? A autorregulação é a capacidade de você regular o próprio comportamento relacionado às emoções. Significa na prática que você escolhe fazer as coisas que você precisa fazer e não as que você quer fazer. Como, por exemplo, trabalhar. Você quer trabalhar? Eu duvido muito que você queira trabalhar. Mas você vai trabalhar. Por quê? Porque você precisa. Então, mesmo quando você não está à vontade de fazer isso, não está disposto para fazer isso, você vai. Essa é a autorregulação. Só que a regulação emocional afeta a autorregulação. Porque a regulação emocional é você ser capaz de gerir os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções e como vocês expressam elas. Como a gente expressa elas. Aí você deve estar pensando, mas é a mesma coisa. Pense nisso. Você consegue controlar as emoções que vêm até você? O que sai de dentro de você? Aquilo que te afeta, que você se sente... Você consegue? Não, você não consegue. Certas situações te deixam com raiva. Mas não significa que toda vez que você sentir raiva, que você sentir vontade de descontar essa raiva em alguém, você vai sair batendo em todo mundo. Essa é a regulação emocional. Só que, claro, esse é um caso radical que eu dei. Você sentir raiva e bater em alguém é um pouco mais radical. Mas coisas como chorar. Às vezes você fica triste, aquilo te dá vontade de chorar. Mas toda vez que você sente vontade de chorar, você chora? Não. Tem vezes que você está num ambiente que não é muito adequado, que tem pessoas ali que você se sente desconfortável, você segura para chorar em casa, sozinho, com seu marido, sua esposa, seus pais. Agora lembra que eu falei da raiva? Pois é, na raiva você sente a raiva, mas você não bate na pessoa que você está com raiva. O que você faz? Você guarda aquela raiva e mais tarde conversa com alguém e desabafa o que você está sentindo por meio de palavras. Essa é uma boa regulação emocional. Porque você tem o sentimento, mas você não deixa que aquele sentimento domine você, movendo você a agir. E quem procrastina faz isso. Deixa que os sentimentos movam eles a agir. A diferença maior de quem procrastina para quem é preguiçoso é essa. Que ele é movido pelos sentimentos. Ele deixa que os sentimentos moldem ele. Que os sentimentos o levem a agir. Viu só? Nem tudo se trata de procrastinação. E nem tudo também é preguiça, mas eles estão intimamente interligados. E o que você precisa fazer para saber se o seu problema é procrastinação ou é preguiça? Você precisa analisar o seu caso. Sente, anote as atividades que você deixa de lado, o que você deixou recentemente, e anote o que você deixou numa coluna. Na coluna ao lado anote por que você deixou, e na terceira coluna anote o que você fez. Quando você comparar essas três situações, você fizer, analisar aquela linha completa, você vai perceber se o seu problema foi preguiça ou foi procrastinação. E se você não quer continuar nesses 97% de pessoas que adiam tarefa e que nunca alcançam o objetivo que eles querem na vida deles, dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai te ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!